Olá pessoal, na aula de hoje falaremos sobre radioatividade e o modelo atômico de Rutherford. Becquerel, em 1896, enquanto estudava vários minerais contendo urânio, observou que estes emitiam uma forte radiação de alta energia de forma espontânea, a qual ele caracterizou então como a radioatividade. Então, à direita temos uma radiografia retirada de uma moeda obtida por Becquerel ainda em 1896. Então, o que ele observou? Que essa radiação, quando ela incidia uma chapa, por exemplo, se eu tinha objetos concretos, objetos mais densos, parte dessa radiação não atravessava esta parede. Então, assim, eu conseguiria retirar radiografias, imagens de objetos utilizando esta radiação de alta energia. A descoberta de Becquerel, sucedida por vários outros estudos sobre a radioatividade, possibilitaram a aplicação desses fenômenos em várias áreas. Então, a gente tem a utilização da radioatividade na geração de energia em usinas nucleares, em sistemas de diagnóstico avançados, como tomografias, e, infelizmente, também sendo muito utilizados no desenvolvimento de sistemas bélicos, como por exemplo a própria bomba atômica. Mas uma das principais consequências desses estudos sobre a radioatividade foi a evolução do modelo atômico. Rutherford observou em 1904 que, quando estudado a fundo a radioatividade possuída por alguns elementos, esta era composta por três tipos distintos de radiação. Então, a radiação alfa, que a gente tinha cargas positivas e compostas por partículas densas. Radiação beta, composta por elétrons, então cargas negativas. E radiação gama, sem carga, porém de alta energia. Então, basicamente, o experimento que o Rutherford fez inicialmente foi o seguinte: ele utilizou uma substância radioativa dentro de um bloco de chumbo. Por que o bloco de chumbo? De forma com que a radiação fosse toda dissipada para a frente aqui deste orifício aqui dentro. Por quê? O chumbo ele é muito denso, então a gente não tem a passagem de radiação por dentro das paredes dele. Então essa radiação aqui, quando passava então por um filete para definir bem ela, a gente tinha aqui três tipos de partículas diferentes. Uma primeira, ela era atraída, desviada para o polo positivo. Então, se ela era desviada pelo polo positivo, atraída, significava que ela tinha carga negativa. A segunda, ela era atraída pela placa carregada negativamente. Então, se ela era atraída pela placa carregada negativamente, significava que ela era positiva. Então, seria a radiação alfa. E outra faixa de radiação, ela nem era atraída pela placa positiva ou negativa. Então, assim, ela era neutra e mantinha sua trajetória absolutamente retilínea. Então, no primeiro experimento de Rutherford, foi observada exatamente então essa composição da radiação, da radioatividade, por três faixas de radiação diferentes. Então, os raios beta, gama e alfa. No segundo experimento, o que o Rutherford fez? Ele pegou aqui um sisteminha com fonte de partículas alfa. Então, lembrando, as partículas alfa elas são positivas e são densas, ou seja, elas ocupam um lugar maior no espaço. Então, ele veio aqui e chocou esse sistema contra uma folha de ouro. Então, se o átomo fosse totalmente esférico, bem compacto, sem um espaço vazio, o que seria esperado? Que uma placa de ouro, quando incidida essa radiação alfa, como a radiação alfa é densa, ela não deveria atravessar essa placa de ouro. Porém, o que o Rutherford observou no segundo experimento dele foi que nessa tela fluorescente que ele utilizou, ele viu várias detecções da radiação alfa por trás da folha de ouro. E também algumas difusas em várias direções diferentes. Então, o que ele constatou? Que se
a maioria das partículas alfa atravessam por essa chapa, como ele observou no experimento, significa que a grande parte do átomo deveria-se então se constituir de espaço vazio, ou seja, o átomo não é todo uma parte densa e compacta, como se esperava, mas ele também deveria possuir então grande parte vazia, a qual estava então em volta de carga negativa de massa baixa, que seria o elétron. Então, basicamente, o experimento do Thomson e o segundo foi esse daqui. Então, ele direcionou a radiação alfa sobre a chapa de ouro, e se o átomo fosse todo denso, não tivesse nenhum espaço vazio, toda essa radiação deveria refletir, né? Voltar aqui para trás. Porém, se a maior parte dessa radiação alfa densa atravessou o filete, então ele propôs então que o átomo seria composto por grande parte vazia, né? Em que os elétrons estariam então ao redor. Então, basicamente, o Rutherford ele traz para a gente o que a gente chama de o átomo com um núcleo. Então, ele diz que o átomo seria esférico, porém, a carga positiva dele estaria localizada no centro, com uma carga negativa difusa em torno dele. Então, o átomo agora consiste de entidades positivas, negativas e entidades que ele propôs que seriam neutras. As partículas positivas e neutras estariam então bem no núcleo do átomo, que é pequeno, porém contém a maior parte da massa do átomo. Ele afirmou ainda que poderiam haver um número variável de nêutrons para o mesmo número de prótons. Então a gente chama estes elementos de isótopos. Eles possuem números de prótons iguais, porém números de nêutrons diferentes. Os elétrons ainda estão localizados fora do núcleo. Então, grande parte do volume do átomo se dá a essa parte em que os elétrons estão ocupando, né, difundindo ao redor do núcleo do átomo. Então, basicamente, o modelo representado, né, proposto por Rutherford, trata-se dessa representaçãozinha aqui. Então, a gente tem no núcleo aqui os prótons com carga positiva e os nêutrons com carga neutra. E ao redor aqui, ou circulando aqui ao longo do núcleo, temos então os elétrons, né, de carga negativa e massa muito baixa. Então, grande parte, se a gente olhar aqui o tamanho total do átomo, representado de azul, grande parte é o que? Há espaço vazio. Então, o núcleo, representado aqui de laranja, ele é uma parte muito pequena do átomo, se a gente for considerar, apesar que grande parte da massa está concentrada neste. Muitos autores, né, relatam ainda que esse modelo proposto por Rutherford foi o primeiro a se assemelhar com o modelo planetário, né? Então, que a gente tem o núcleo do átomo central como o Sol, e a gente tem os elétrons aí em torno do núcleo denso. Então, ali, além do Rutherford propor o modelo atômico dele muito bem aceitável, ele ainda propôs uma nova partícula, né, que seria um nêutron. Em 1932, Chadwick confirmou então a existência dessas partículas. Então, ele fez o seguinte experimento, o Chadwick. Ele pegou uma fonte de radiação alfa, então partículas alfa, né, densas, positivas, e projetou elas então em uma placa contendo berílio. Ao chocar-se com a placa contendo berílio, essa radiação alfa, ela emitia ainda uma partícula densa e neutra que, quando chocada com a placa de parafina, essa terceira indicada aqui, ela provocava a ejeção de prótons da parafina. Então, essa partícula emitida aqui, além pelo berílio, ela era densa, porque ela provocava a ejeção de prótons aqui da parafina, porém, ela não tinha carga positiva, então não era um próton. Então, o que o Chadwick concluiu? Ele concluiu que esta partícula seria neutra e com a mesma massa do próton. Então, seria o nêutron, né, a partícula neutra que o Rutherford afirmou que também existia no núcleo.
E segundo Chadwick ainda, estes nêutrons, né, as partículas neutras, elas isolam os prótons, evitando repulsões. Por quê? Vamos pensar. Se o núcleo ele é todo positivo, carga positiva, cargas positivas repeliriam entre si. Então, dessa forma, o nêutron fica entre os prótons ali, diminuindo a repulsão total no núcleo. Assim, a massa de um átomo, que a gente representa aqui pela letra A maiúscula, vai ser sempre a soma de nêutrons, representada aqui por N, e a soma do número de prótons, ou número atômico, que vai ser representado aqui por Z. Então, lembrando que o número de prótons e o número de elétrons em um átomo nêutron serão iguais. Então, quando eu tenho o número atômico, o Z, ele indica para mim, então, o número de prótons e o número de elétrons de um elemento químico. Já no caso para íons, quando eu tenho um cátion, cátion significa carga positiva, então vai me indicar a perda de elétrons. Então, por exemplo, o cálcio 2+, então se eu tenho a carguinha 2+ aqui no cálcio, indica para mim que o cálcio perdeu 2 elétrons, então tem 2 elétrons a menos. Quando eu tenho ânions, eu tenho uma carga negativa, que indica o ganho de elétrons. Então, por exemplo, o O2- ele indica para mim que o oxigênio recebeu 2 elétrons. Então, como ele recebeu 2 partículas de carga negativa, ele ficou com 2 cargas negativas. Então, lembrando, quando eu tenho íons, cátions ou ânions, o número de prótons vai ser o mesmo do átomo neutro. O que muda é apenas o número de elétrons, né? Perdidos ou recebidos. Então, após o modelo de Rutherford, a teoria atômica vai ter seu desenvolvimento impulsionado pelo estudo da estrutura eletrônica dos átomos. Então, até o modelo de Rutherford, a gente tem uma definição muito próxima, né, do ideal sobre as partículas densas, né, sobre o núcleo atômico. Porém, o estudo agora concentra-se em compreender como que o elétron está presente na estrutura do átomo. Então, pessoal, as referências da nossa aula de hoje e até a nossa próxima aula.